Então, o protestantismo agiu como o catolicismo. Quando um país, exemplo da Suíça, França, Alemanha, Inglaterra, esse país recebia o calvinismo, o luteranismo, o zwingliismo, se tornava um país protestante. O que eles faziam com os católicos, né? Obrigava a virar protestante, ou então perdia as posses. Está na história. Perdia os bens se não se convertesse. O protestantismo agiu como o catolicismo na Santa Inquisição. A Inquisição protestante também obrigava católicos a se converter em protestante, ou perderia os bens e nos muitos casos era levado à morte. Estude o protestantismo na França, com Calvino, na Alemanha, ou na Suíça. Estude a história, por exemplo, de Roma, né? Quando o luteranismo, claro, era uma guerra natural, mas o imperador era protestante, os soldados chegaram a Roma, né? Dizimaram Roma, ou seja, soldados cristãos protestantes. Com isso eu estou querendo dizer que não é só a Igreja Católica Romana que está bêbada, embriagada de sangue, não. Protestantes, igrejas cristãs protestantes também fizeram, e em muitos casos fizeram pior. Em 1530, por exemplo, num livro de Lutero, no comentário do Salmo 80, Lutero incentivava os governantes a lançar penas sobre os hereges. A Idade Média não era fácil, né? O saque em Roma, na guerra, foi em 6 de maio de 1527. Houve 18 mil mortes, né? Soldados, civis. Claro, era uma guerra, né? Diferente das cruzadas. Era uma guerra, né? Existe um livro chamado Texto de Veneza, diz que o inferno era pouco, né, para descrever o que a Alemanha, soldados protestantes, fizeram em Roma. Então, Roma matava, mas essas cidades, países onde o protestantismo virava autoridade, né, também matava. E a Idade Média não era brincadeira, não, né? Eu vi um vídeo, eu até anotei aqui, 17 maneiras de ir para fogueira, né? Na Idade Média, né? Era só caracterizar uma mulher como feiticeira, pronto, fogueira nela. Ou se caracterizasse uma mulher como independente, fogueira. Ou se uma pessoa fosse muito pobre, poderia ir também para fogueira. Ou se fosse muito jovem, a pessoa não envelhecesse, né? Eles queriam saber se tinha algum pacto com bruxo, levava para fogueira. Ou se a pessoa também fosse muito velho, né? Muita longevidade, fogueira. Sexto, se uma mãe tivesse muitos filhos, poderia ir para fogueira. Sétimo, se uma mulher tivesse poucos filhos ou nenhum filho. Porque tudo no tempo da Idade Média eles viam um pacto com o demônio, né? Se uma mulher tivesse várias amigas, podia ir para a fogueira. Se discutisse com o vizinho, bastava o vizinho dizer assim, é bruxo, é bruxa, é feiticeiro, pronto. Seu próprio vizinho te levava para a fogueira. Se a pessoa fosse um rebelde, um revolucionário, fogueira. Fogueira. Se pregasse algo diferente da Igreja Católica, ou se o país fosse protestante, debaixo da doutrina de Calvino, de Lutero ou de Zwinglio, quisesse criar uma nova revolução, uma nova igreja, fogueira. Se uma mulher não soubesse de nada, também era fogueira, né? Veja a situação. Se traísse o marido, fogueira. Se a pessoa andasse falando sozinho, poderia ir para a fogueira. Se fosse tímido, também poderia ir para a fogueira. Eles acreditavam que uma bruxa era tímida, nunca poderia ler a Bíblia, né? Era sinal de bruxaria. Ou se o leite e a manteiga estragassem, os derivados do leite, a pessoa poderia ir para a fogueira.
Até se tivesse um só cachorro, né? Ou se tivesse uma pinta, uma mancha na pele, no corpo, poderia ir para a fogueira. Então eles levavam para a fogueira por qualquer motivo simples, né? Qualquer motivo simples, né? Porém, as igrejas decidiram que em casos de heresia, contra a igreja católica, ou se o país fosse na Alemanha, fosse na Suíça, fosse na França, na Inglaterra, a Inglaterra do rei Henrique VIII, né? A qual a igreja católica não quis conceder divórcio, e ele criou a igreja anglicana, a sua própria igreja, que inclusive é a igreja até hoje do rei, foi a igreja da rainha Elizabeth e a igreja do rei Charles III, né? Quantos milhares Henrique VIII matou com Inquisição? Quem não conhece a história de William Tyndale, que traduziu a Bíblia? O rei Henrique VIII não gostou da igreja anglicana, mandou estrangular e queimar o grande tradutor da Bíblia Sagrada, William Tyndale. Quantas mulheres do rei Henrique VIII ele mandou decapitar? No entanto, era protestante. Criou sua própria igreja, né? Havia a igreja anglicana, né? Havia os puritanos. E quando a Inquisição começou, eles começam contra os albigenses, né? As quais chamava também de os albigenses, né? Eles não acreditavam na doutrina da Igreja Católica. Isso aconteceu no sul da França no ano 1184. Eu vou falar dos anabatistas aqui também. Os albigenses, os catarros, né? Então houve cruzada contra eles, né? Acho que é o Papa Gregório que, com a bula papal, mandou matar, porque eles não criam em trindade. Eles também tinham heresias, não queria que Cristo era Deus, acreditava que Cristo não passava de um anjo, né? Que o Criador mandou para salvar a humanidade, condenava casamento, procriação de filhos. Acreditava que quem criou o mundo era um Deus mau. Então eles tinham certas doutrinas que era heresia, mas nem por ser heresia o Papa Gregório, os católicos que se dizia cristão, deveria matá-los. Porque aonde foi que nos 4 evangelhos de Matitial, Marcos, Lucas e Ronan, o Mashiach Roshua mandou matar? Onde nas 14 cartas de Shaul mandou matar? Onde Kefas, o apóstolo Kefas, Yaakov e Judas mandou matar? Nós não vemos os primeiros judeus que criam no Mashiach mandando matar ninguém, não. Esse negócio de matar viria através de falsas religiões, como eu li em Ronan 16:2. Vem a hora em que aquele que vos matar julgará realizar um ato de culto a Deus. Então a Inquisição, tanto católica de Roma, como da Suíça, da França, da Inglaterra, do protestantismo, julgava que estava fazendo um serviço para Deus matando heréticos. Mas na Nova Aliança, todo o Novo Testamento, os 4 evangelhos, as 14 cartas de Paulo, é proibido matar. E eles estavam matando em nome de quem? Em nome de Jesus, em nome de Cristo, em nome da Igreja Católica, em nome de Calvino, em nome de Lutero, em nome de Ulrich Zwingli, em nome de John Knox, né? Em nome dos reformadores. Mataram, mas mataram para valer.